Boa noite a todas e todos, senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, hoje se fazendo de fato Casa do Povo, com a participação da população aqui no plenário, muito bom ver esse plenário com mais pessoas, e de forma bastante significativa também com a nossa juventude, aqui eu faço destaque aos dançarinos do hip hop, muito obrigado pela presença, sim também agradecendo a todas e todos por estarem aqui conosco. Eu também faço menção, destaque a quem participa pelos meios de comunicação, tem o Gilber Camargo, tanta gente comentando, interagindo, isso é muito importante e nos ajuda a fortalecer cada vez mais a democracia. Eu faço minha ação permanente de acessibilidade em todas as sessões da Câmara, e aqui eu também saúdo os nossos amigos da equipe de tradução para Libras. Portanto, eu começo com a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa preta e branca, gravata preta, e à minha frente há um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Nessa semana, eu apresentei o projeto de lei número 15 de 2023, que foi assinado também pela vereadora Naila, minha companheira de partido, para conscientização sobre as vagas exclusivas ou especiais de estacionamento no município de Vinhedo. E a ideia, portanto, é criar uma semana comemorativa para ser realizada anualmente de 18 a 25 de setembro, coincidindo, portanto, com a Semana Nacional do Trânsito, que já foi estabelecida no Código Brasileiro de Trânsito em 97. E é uma forma de aproveitar, portanto, o ensejo e esse assunto, para que a gente consiga, então, sensibilizar as pessoas a respeito dessas vagas especiais de estacionamento e a própria sensibilização no trânsito como um todo. Então, nosso intuito é alertar os motoristas sobre o uso indevido das vagas de estacionamento especiais, como aquelas destinadas, por exemplo, às pessoas com deficiência, aos idosos, gestantes, motocicletas, transporte escolar, considerando a grande quantidade de reclamações de pessoas que se sentem desrespeitadas em relação a esse direito. A gente sabe que no Brasil, milhões de pessoas vivem com uma deficiência que pode ser considerada como invisível ou não aparente. Por exemplo, podemos citar o transtorno do espectro autista, o TEA. E há também a fibromialgia, que apesar de ainda não ser completamente considerada uma deficiência, ela está prevista sim, já existe jurisprudência, para que a pessoa com a fibromialgia utilize as vagas especiais para a pessoa com deficiência nos estacionamentos. E essas deficiências, portanto, voltando a esse assunto, elas podem variar em termos de gravidade, de sintomas, mas as pessoas que vivem com elas têm uma coisa em comum. Muitas vezes elas precisam interagir com pessoas, com indivíduos que ainda não sabem da existência dessa deficiência e, especialmente, lidar com a resistência que algumas dessas pessoas apresentam para entender a situação. Então, um outro ponto que merece destaque, eu vou pedir, por gentileza, a comunicação para que exiba para nós um fato muito triste que aconteceu aqui em Valinhos, muito próximo de nós, a respeito de um cidadão que agrediu uma mãe e seu filho no espectro autista, que tentavam fazer o uso da vaga para a pessoa com deficiência em um supermercado dessa mesma cidade. Então, isso deixa ainda mais evidente a necessidade de ações que partam do poder público, que pode ser tanto do legislativo quanto do executivo, mas nesse caso de nós parlamentares, para mitigar o problema e informar a população acerca desse tema. Portanto, desde já, a gente conta com a aprovação do projeto quando ele for colocado aqui para votação no plenário. E eu também faço destaque às pessoas que contribuíram e muito para que esse projeto se concretizasse. Eu faço destaque a Kellen, que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, e aqui presentes no plenário o Edson Leme, o José Santana Lima, que também atuaram conosco. Muito obrigado, que a gente possa, então, ter essa semana comemorativa em Vinhedo e que ela não se restrinja apenas a uma semana comemorativa, mas sim que ela seja indutora de políticas públicas que impactem a vida do vinhedense. Agora eu vou apresentar algumas indicações que foram protocoladas nessa última semana e que agora serão enviadas à Prefeitura como forma de dar publicidade aos temas e, ao mesmo tempo, de chamar a população para jogar junto conosco, para que a gente consiga resultados efetivos. E eu começo pela de número 103 de 2023, para que seja realizada a recuperação asfáltica na rua João José Pescarini, no Residencial Flora, onde há irregularidades por toda a extensão da via. A gente está vendo também, para quem nos acompanha em casa, essa projeção, essa imagem que deixa evidente o problema. O trecho é acessado por muitos moradores,
Hoje, infelizmente, isso está impraticável e quem paga os seus impostos não merece enfrentar uma situação tão penosa, sobretudo na frente da sua casa, do seu imóvel. Então, eu deixo aqui o apelo público para que seja feito o recapeamento. Também já encaminhei o pedido ao Vinhedo Sem Buraco da Secretaria de Serviços Públicos para que as providências sejam tomadas. Também comento a indicação número 104 de 2023, e nela eu peço à Prefeitura que incremente a sinalização viária e discipline o estacionamento, sobretudo de veículos grandes, na rua Augusto Bombonati, que fica no Jardim Nova Canudos. Esse é um problema muito evidente também para quem passa por aquela avenida, porque os veículos grandes, geralmente ônibus e até caminhões, ficam ali parados, acabam atrapalhando a visibilidade dos motoristas dos outros veículos que estão trafegando pela via, e a gente também sabe que o Nova Canudos ele não é o lugar mais acessível do mundo. A gente tem muitos problemas ali a serem enfrentados em relação a calçadas, a acessibilidade nessas calçadas. E isso tem feito com que as pessoas acabem transitando a pé na faixa de rolamento, na via, e também, por conta desses caminhões, desses ônibus, há ali um risco incrementado de atropelamentos. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar mais sensível em relação a isso, a esses estacionamentos que hoje acabam atrapalhando mais a mobilidade do que garantindo essa mobilidade no eixo viário. E durante a semana eu recebi uma denúncia de uma munícipe sobre esse caso, e no sábado eu estive presente com a Aninha, a dona Ana Maria, que me mostrou de perto essa situação, além de vários outros problemas do Jardim Nova Canudos. Então, eu estou formalizando essa indicação para o trânsito. Também fiz vários outros pedidos de zeladoria urbana para retirada de restos de poda, de inservíveis, de manutenção de lâmpadas queimadas. A gente ajuda também a população a mostrar que existem esses serviços e canaliza tudo isso, afunila tudo isso para que a Secretaria também tenha a sua efetividade. Então, eu agradeço demais pela sua fiscalização, pelo seu ativismo, Aninha, e deixo aqui o meu compromisso com o Jardim Nova Canudos, de buscar todas as melhorias necessárias para esse bairro tão querido, só que, ao mesmo tempo, tantas vezes esquecido. Outra indicação que eu trago a essa tribuna é a de número 105 de 2023, para que a Prefeitura proceda uma verificação da iluminação pública de todas as quadras esportivas do nosso município e, se possível, a substituição das lâmpadas antigas pelo LED. Eu fiz uma avaliação bastante superficial em algumas quadras esportivas à noite, só que ficou também, de forma muito cristalina, que existe um problema relacionado à iluminação. O LED, se instalado nas quadras, seria mais econômico, mais eficiente, permitiria que o local fosse acessado aí sim por quem quisesse praticar os esportes. E no escuro, infelizmente, a quadra é mais um lugar para o consumo de drogas, um esconderijo para quem quer que seja, do que efetivamente para a prática de esportes. Deixa os bairros inseguros, se transforma em um local exatamente oposto da proposta ao qual ele deveria servir. E na semana passada a gente ouviu que as quadras estão iluminadas, infelizmente não estão, como eu já acabei de dizer. E já falando de iluminação pública, nós também ouvimos que é impossível existir um cronograma para a substituição de lâmpadas de vapor de sódio de mercúrio, que são aquelas lâmpadas laranjas, pelo LED. O meu requerimento de informação, inclusive, sobre o programa, o cronograma, o planejamento para essa substituição das lâmpadas antigas pelo LED foi reprovado nessa casa. Só que, ao mesmo tempo, nós vemos várias moções, indicações, inclusive uma indicação nessa sessão para a instalação do LED em algumas ruas e avenidas. E aí eu pergunto, se não existe um cronograma, então como é que um vereador pode pedir inclusão no planejamento de instalação? É óbvio que existe sim essa escala. Tanto é que se a substituição do LED está acontecendo, então há uma empresa recebendo dinheiro público que sai do seu bolso contribuinte para fazer isso. Então eu vou continuar sim cobrando de todas as maneiras legais essa informação e, acima da informação, essa ação em Vinhedo. Louveira já tem o LED, Valinho já tem o LED praticamente em todas as ruas e avenidas, e Vinhedo ainda patinando, é uma vergonha. Ainda na linha da infraestrutura, eu enviei ao Executivo mais um pedido, pela indicação de número 109 de 2023, na qual solicito estudos para a instalação de ecopontos no município. Ecopontos são locais de entrega voluntária de pequenos restos de entulho, até 1 metro cúbico, grandes objetos como móveis, recicláveis, tudo isso de forma gratuita, em algumas caçambas que são colocadas. A gente tem um bom exemplo de ecopontos no município de São Paulo. Então, uma forma de combater o descarte irregular do lixo, que, aliás, é crime, além de facilitar e incentivar a reciclagem desses materiais.
Falando mais uma vez sobre infraestrutura, e agora trazendo direito garantido à acessibilidade, também aproveitando mais uma vez a presença do Edson Leme aqui conosco, eu falo sobre a indicação número 111 de 2023, que é um pedido para reconstrução ou reestruturação de uma rampa para pessoa com deficiência. Também peço à comunicação que exiba a imagem, que está localizada na esquina da rua Arcanjo de Oliveira com a rua Epifânio Salustiano de Souza, no bairro Pinheirinho. O intuito aqui é que ela não fique mais propensa a isso que a gente está vendo, que é o acúmulo de água, muito mais, aliás, um acúmulo de água, de sedimentos como areia, quando chove fica tudo parado ali, do que efetivamente uma rampa de acessibilidade para a população e especialmente para a pessoa na cadeira de rodas. Então, essa situação está impedindo completamente o bom funcionamento desse equipamento. Eu peço aqui à Secretaria de Obras que tome uma providência, assim como os próprios moradores também já se mobilizaram, então eu me uno aqui a essa reivindicação. Finalmente, eu trago a indicação número 112 de 2023, eu também vou pedir a exibição da imagem, por favor, porque nela eu peço à Prefeitura que providencie urgentemente a recuperação asfáltica, mais uma vez trazendo esse assunto, agora para a rua Agenor Galo, no bairro Santa Claudina. Aqui é uma foto que não mostra muito bem a rua, mas é um pouquinho da condição desse asfalto, desse pavimento, que também está impraticável. Portanto, mais um pedido que vai entrar no cronograma do Vinhedo Sem Buraco, que busca dar mais segurança, mais mobilidade para os moradores daquela região, que tem sofrido já há bastante tempo com essa ferida aberta na rua. A gente sabe que às vezes acontece a obra, por exemplo, da Sanebave, uma obra de infraestrutura que vem em um bom momento, só que depois a gente não tem o recapeamento acontecendo ali por cima, ou fica aquela camada de terra, isso gera poeira, gera lama, depois entra na casa das pessoas. Então, é o mínimo que deve ser feito, um mínimo de planejamento. A vereadora Naila falou aqui de gestão pública, eu entendo que seja isso, né, vereadora? Uma política pública. Se abrir o buraco, depois tem que vir alguém para fechar, para tampar. Nesse final de semana, nós vimos que as chuvas foram muito severas, caíram em um curto espaço de tempo. Isso fez com que a cidade também vivesse uma série de transtornos, sobretudo devido ao transbordamento dos córregos. E a gente sabe que Vinhedo não é uma cidade preparada muito bem para eventos climáticos extremos. Só que eu tenho feito essa cobrança, tenho pedido, inclusive, uma política municipal de resiliência urbana, ou seja, um conjunto de ações e, acima disso, de orçamento que seja destinado para que a gente tenha mais condições de enfrentar esse tipo de situação, diminuindo ao máximo os problemas, salvando vidas, evitando perdas também de materiais. E para mostrar que não é um capricho do vereador ou uma pauta ideológica, eu também peço à comunicação que agora exiba um comentário que foi publicado nas redes sociais, justamente a respeito do córrego Pinheirinho, que passa pela região da Barra Funda e que foi muito afetada por esse alagamento, por essa enchente que aconteceu pelo transbordamento do córrego. A pessoa está dizendo aqui que vive há muito tempo ali, que já foi morada da família aquela região e que sabe que, de fato, ali é uma área de várzea, que ali enche mesmo. Só que a gente não pode colocar a culpa na natureza. A gente tem que colocar a culpa em quem está à frente das políticas públicas. Primeiramente, que a canalização do córrego não deveria ter acontecido. Esse já é o primeiro ponto. Mas já que aconteceu, então agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, pelo menos para evitar que ali gere um problema maior para as pessoas que estão ali. E a pessoa que comentou isso até pontua de um comércio que acabou por conta disso, o córrego encheu, as pessoas perderam ali seus pertences, perderam os produtos que eram vendidos naquele estabelecimento, e a gente sabe que também já houve perdas de veículos que ficaram estacionados ali, até já funcionou a Secretaria de Educação naquela esquina, que a gente sabe que corriqueiramente ou costumeiramente tem enchido por conta do transbordamento do córrego, mas até hoje nada foi feito de efetivo, então que fique aqui também esse apelo. Doutor Dario, a gente precisa de menos conversa e mais ação quando o assunto é vinhedo forte e sustentável, e já passou da hora. Também deixo aqui à disposição os meus contatos nas redes sociais, o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, o Instagram @Luiz Vieira Vinhedo e o site luizvieiraviedo.com.br. E para finalizar, eu deixo um convite para a próxima quarta-feira. Vai acontecer um evento muito especial que é promovido pelo meu mandato, dia 1º de março, das 18 às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, o lançamento da campanha da Fraternidade 2023. Esse evento, como eu já disse, é promovido pelo meu mandato, mas é o cumprimento da Lei Municipal número 3.753, de 2017, que é de autoria do nosso querido amigo e vereador Sandro Rebeca, a quem eu faço questão de referenciar e de agradecer por essa iniciativa tão importante.
A campanha da fraternidade é uma expressão pública de comunhão, de conversão, de partilha, sempre realizada no tempo da Quaresma, portanto, antecedendo a Páscoa. E nesse ano temos como tema fraternidade e fome, e o lema bíblico de Mateus 14, dai-lhe vós mesmos de comer. A gente sabe que o Brasil está passando por uma situação muito penosa em relação à fome, é um tema que está sendo tratado pela terceira vez na campanha da fraternidade, só que não há fome porque falta comida. Sobretudo no Brasil, a fome porque falta partilha. Então a gente precisa refletir sobre isso e entender qual que é o papel também do poder público, e no caso do poder legislativo, em relação a esse assunto que parece tão distante de nós, para nós que estamos aqui em Vinhedo, mas que ao mesmo tempo é muito presente na vida de muitas famílias. E que fique também registrado o meu compromisso sempre com a transparência pública, com a fiscalização do Poder Executivo. Meu mandato estará sempre à disposição para que a gente consiga alcançar esses objetivos de uma cidade melhor. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todas e todos.